10h33, temperatura 29 graus e 4 décimos, programa Troca de Ideias. Que vai conversar agora com a Caroline Cerutti, ela que é gerente de SOS da Unimed, Vale do Taquari e Rio Pardo, para falarmos um pouquinho mais, tentarmos entender a inteligência artificial que está sendo utilizada pela Unimed no atendimento hospitalar ou até mesmo para evitar esse atendimento, a ida das pessoas ao hospital, porque muitas vezes as pessoas acham que estão precisando ir ao hospital, mas não é nada tão grave, então pode ser resolvido via telefone ou, nesse caso, via inteligência artificial, e tem colhido já bons resultados. Então a gente vai abordar um pouquinho mais. Robolaura, né, é o nome da startup, o produto aí que é utilizado pela Unimed. A gente vai tentar entender um pouco mais com a Caroline Cerutti. Tudo bem? Bem-vinda aqui à Rádio Dependente. Bom dia. Bom dia ouvintes, bom dia Rita, bom Ricardo, dia. Bom dia. É um prazer então poder explicar um pouquinho, né, essa inovação da Unimed Vale do Taquari Rio Pardo, sobre então a parceria, né, que nós temos com a startup Robolaura. E como é que funciona na prática, no dia a dia de vocês dos atendimentos, essa ferramenta, né, digamos assim, de um facilitador para os atendimentos? Isso. Vou explicar um pouquinho, então, como é que surgiu, né? Nós iniciamos com o nosso serviço PA Virtual, então, da Unimed, quando nós tivemos o início na pandemia. Então, o PA Virtual, ele trabalha junto com o SOS Unimed, né? Onde eu sou gerente também. E no início da pandemia, ele surgiu com a necessidade do atendimento das síndromes gripais, para auxiliar, então, que o cliente não precisasse, que tivesse com sintomas de síndromes gripais, não precisasse procurar um atendimento presencial, até para a gente conseguir evitar a disseminação do Covid e também para conseguir desafogar os hospitais, né, que estavam já superlotados com a pandemia. E neste ano, em junho deste ano, através de um programa que se chama Innovation, onde a Unimed ela busca desafios, ela coloca desafios no mercado e as startups elas se inscrevem para esse desafio. Nós, então, conhecemos a startup Robolaura, que é uma startup já muito conhecida, ela é utilizada por várias instituições de saúde, e aí nós começamos a trabalhar nessa parceria, né? Então, a Robolaura, ela é uma assistente virtual e ela tem ela consegue aprimorar várias etapas importantes no atendimento à saúde, né? Que é a questão da segurança, porque o cliente ele faz uma triagem, então, para ser atendido, ele entra no site, então, da Unimed. Como é que o cliente ele então pode buscar o serviço? É no site da Unimed, então www.unimedvtrp.com.br/PA virtual, e aí ele preenche um formulário, aí ele tem a classificação do seu atendimento, né, tanto baixa como uma classificação amarelo e vermelho, e se necessário, conforme a classificação, ele vai ter o atendimento através da telemedicina. Tem que entrar no site, então. Isso, no site. Não é a pessoa ligando, vai falar com um robô do outro lado, não é assim que funciona. Não, entra no site para justamente fazer a triagem, né? Para o cliente ter o acompanhamento, então é feito, o cliente preenche um formulário, ele recebe um resultado depois do preenchimento desse formulário que vai estar orientando ele. Se ele vai ter o monitoramento, que daí ele não precisa passar por atendimento médico, então a Robolaura ela oferece também um monitoramento justamente para verificar após aquele período, né, dias após, se o cliente teve melhora ou não, se ele precisa passar por um novo atendimento. E, em algumas situações, quando o cliente tem a classificação amarela e vermelha, ele passa por atendimento médico através da telemedicina. Então, são os médicos cooperados da Unimed, do nosso serviço, do PA Virtual. E aí o médico faz o atendimento e, se necessário, claro, em algumas situações ainda, é necessário que o cliente vá para um atendimento presencial. E aí o médico do PA Virtual faz essa orientação. Em que casos, em geral, assim, só para exemplificar, a pessoa pode receber esse atendimento sem a necessidade de uma consulta presencial ou ir ao hospital, por exemplo? Sim. Nós temos, então, as situações de síndrome gripal, todas as situações de síndromes gripais, situações, então, de cefaleia, né, que é a dor de cabeça, situações agora que a gente tem até vivenciado bastante no nosso estado, que é a situação de diarreias, gastroenterites, protocolos ela classifica em protocolos, mas também protocolos de dor a urinar, né, que são as questões de infecções urinárias, dor lombar, desconfortos em gerais. Nós estávamos também com a situação das próprios casos de dengue, então isso tudo a gente consegue atender através dos protocolos da Laura.
através dessa triagem, o atendimento médico e depois o monitoramento. E quando o médico, ao realizar o atendimento, ele percebe que há uma necessidade, então, de uma avaliação presencial, porque às vezes isso é necessário, ele dá a orientação, então, para o cliente buscar esse atendimento presencial. Começou devido à pandemia, então, né? Sim. Quanto tempo que, de fato, vocês já estão utilizando-se da inteligência artificial da RoboLaura? Da RoboLaura, nós estamos utilizando desde o mês de junho. Então, nós já realizamos com a inteligência da RoboLaura... Junho agora? Junho deste ano, em torno de 400 atendimentos médicos. E a startup como um todo, né, em todas as instituições que ela trabalha, ela já realizou mais de 350 mil atendimentos médicos. E o PA Virtual, que é o serviço da Unimed, então, onde a gente tem essa parceria com a RoboLaura, ele iniciou no final de março de 2020, quando foi decretada a pandemia, e este serviço como um todo já realizou mais de 15 mil atendimentos médicos. Então, para clientes Vale Taquari e Rio Pardo. E o que é importante também nós salientarmos, que isso é um diferencial para o nosso cliente, o cliente não tem nenhum custo mesmo que ele vá para atendimento através da chamada de vídeo, não tem custo esse atendimento, e ele pode utilizar independente da cidade que ele está, porque a triagem é feita online e, se necessário, o atendimento médico via telemedicina, ele pode fazer da cidade onde ele estiver. Inclusive, os nossos clientes que podem estar fora do estado, por uma viagem ou por, enfim, né, por planos empresariais, eles podem estar utilizando. Então, é um diferencial inovador para o nosso cliente. E isso independente de qual for o sintoma que a pessoa tiver. Sim, porque nós começamos com o serviço muito pela necessidade das síndromes gripais e com a parceria da RoboLaura. Então, nós, agora, no mês de setembro, nós ampliamos para atendimentos generalistas, que a gente chama. Então, são exemplos dos protocolos que eu comentei. Então, dor lombar, dor urinar, cefaleia, desconfortos gástricos, sintomas gripais, né? A gente consegue fazer o atendimento através desses Algo protocolos. relacionado à saúde mental também? Algum sintoma que a pessoa possa ter? Que ela tem dúvida exatamente do que é? Sim, a saúde mental hoje é necessário o encaminhamento daí de especialidade. Como o serviço é um serviço, a gente chama de pronto atendimento virtual, ele dá o primeiro acolhimento, né? Então, é possível a gente fazer o primeiro acolhimento, mas depois vai ser necessário ser encaminhado para um atendimento de especialista. Como é que funciona a parceria com os hospitais? Você falou do site, né? As pessoas têm que entrar no site, mas quando ela vai no hospital também acaba tendo uma triagem e daí para não precisar a pessoa ter o atendimento lá pelas pessoas, tem essa possibilidade? Ou a pessoa antes de ir para o hospital passa por esse meio também? Eu sei que vocês têm parceria com a HBB, acho que o Hospital Estrela, não sei onde mais, né? Estão já utilizando-se da RoboLaura. A RoboLaura, o caminho, então, é através do site da Unimed e aí a gente faz esse atendimento através da telemedicina. Onde entra a parceria com os hospitais, que a Unimed, então, tem esses prestadores. Se o cliente precisa de um atendimento presencial, ele vai ser orientado daí para esses prestadores, né, Ricardo, que você comentou, tanto o Hospital Estrela, Hospital Bruno Boll e os demais hospitais de outras regiões também que nós temos, então, clientes. Mas a startup RoboLaura, a parceria é com a Unimed Vales do Taquari Rio Pardo, né? Mas a ideia também é diminuir a ida para a UPA, Claro. a ida para o Hospital Bruno Boll, Isso. para o Hospital Estrela e assim por diante, para que a pessoa em casa... E as pessoas estão aceitando bem isso, Caroline? Sim. Porque eu não sei se elas todas têm conhecimento de como funciona, né? E como é que... É uma resposta que já está ali pronta, né? Já se a pessoa responder isso, é por opções, ou a pessoa vai descrevendo como é que ela está? Os protocolos são por opções, então ela vai assinalando as caixinhas conforme os sintomas que ela está naquele momento. E o interessante também da assistente virtual, da Laura, é que ela consegue classificar, inclusive, as doenças pré-existentes. Então, o cliente ele vai fazendo vai preenchendo essas caixinhas e a gente consegue ter essa informação em tempo real justamente para avaliar a gravidade do paciente, né? Ou se é um paciente com alguma situação mais eletiva. Ricardo, trazendo um pouquinho da experiência que a gente teve com a abertura do PA Virtual quando iniciou a pandemia, foi um grande desafio, porque a telemedicina é um serviço inovador para todos os locais e foi muito bem aceito para os nossos clientes, tanto que nós ampliamos, né, com a startup da RoboLaura e para demais atendimentos generalistas, porque os clientes já estavam solicitando isso, né, de que a gente atendesse para situações generalistas. Então, a gente
entende que uma grande parcela, sim, da população já está adepta aos serviços da telemedicina, seja por uma situação pontual ou muitas vezes até alguma dúvida de um medicamento que recebeu num receituário e não tirou a dúvida com o seu médico, seja para verificar alguma coisa de algum laudo de exame que recebeu na sexta-feira e aí está com dúvida no final de semana, porque o serviço ele é 24 horas, né? Então, a gente acaba atendendo as mais diversas situações. Hoje eu digo que com 1 ano e meio já de serviço do PA virtual e com esse ganho da inserção da RoboLaura, a gente verifica como a população já está adepta a isso e auxilia, por exemplo, quando nós tivemos a maior demanda do Covid, que foi nos meses de fevereiro e março, esse serviço atendeu, nesse período, mais de 5 mil clientes, o PA virtual, no período ali que foi fevereiro e março, que foi o nosso grande pico da pandemia aqui no estado. Isso auxiliou muito os prestadores, né, como o Ricardo comentou, Hospital Estrela, Hospital Bruno Bor, para que a gente auxiliasse e não fossem tantos clientes para o atendimento presencial. Eu não sei se vocês têm esses números, mas fora a questão da síndrome gripal e até a própria, né, do surto da diarreia, quais são os outros problemas que o pessoal tem procurado mais? Assim, não sei se vocês têm essa divisão por tipo de atendimento. Sim, como então, Rita, o nosso serviço começou a ser generalista, agora vão fazer em torno de 30 dias, né? O que a gente percebe? A gente tem, realmente, como eu comentei, pelo surto que a gente tem agora de viroses, diarreia, a gente tem um número bastante elevado dessas situações, mas também bastante procura para esses casos de cefaleia, dor urinária, o que a gente mais tem tido, assim, no nosso serviço, né? E as síndromes gripais que continuam, mas não tanto relacionada ao Covid, mas sim até pela situação agora que a gente tem de questão de primavera, então de sinusites, as rinites, então acaba também tendo bastante procura das síndromes gripais. Mas né? Em relação ao coronavírus em si, que foi quando tudo começou, né, que a gente tinha muitas dúvidas ainda, isso... O atendimento ele não é tão significativo hoje em dia, dá para dizer que até tem atendimentos de outras áreas acima desses ou continua sendo o carro-chefe? A síndrome gripal como um todo, onde o Covid está dentro, acaba sendo o carro-chefe do serviço, mas as situações de Covid já são bem menores, né? E muito em função da toda a questão de vacinas que a gente tem e os cuidados que a gente sabe que sempre tem que continuar, os cuidados, né, de uso de máscaras, a questão toda da higiene, mas já com um reflexo muito menor do que nós passamos nos outros meses. Né? Estamos conversando com a Caroline Cerutti, ela é gerente de SOS da Unimed, Vales do Taquari e Rio Pardo, sobre a inteligência artificial utilizada pela Unimed. Vocês imaginam ampliar esse serviço? O que vocês estão projetando ainda em relação à inteligência artificial, tendo em vista que o resultado está sendo positivo, né, com essa primeira experiência? O que mais vocês projetam, seja em ampliar a própria RoboLaura ou até outras formas de inteligência artificial? A Unimed, então, ela tem muito no seu DNA a questão de inovação, né? E acho que a gente tem muitas possibilidades, né, nos serviços de saúde de inovação. Então, hoje sim, ela estuda outras possibilidades com startups. E referente à RoboLaura, nós já estamos estudando, inclusive, ampliar ela para demais serviços que a gente já utiliza. Muito pela questão do monitoramento que ela oferece, né? A assistente virtual, ela monitora o cliente em até 14 dias após ele ser atendido. E isso garante toda uma segurança, né? Onde o cliente, conforme a classificação, ele recebe uma mensagem via WhatsApp ou a cada 24 horas, ou a cada 48 horas, ou 72 horas, dependendo da classificação. Isso nos traz uma segurança, porque se ele informar que teve piora, nós recebemos essa informação em tempo real e podemos atuar com o médico naquele momento. Né? Então, a nossa ideia é, conforme a gente conseguir avançar, inclusive estender para outros serviços da Unimed. Já estamos estudando isso. O SOS Unimed, por exemplo, ele permanece recebendo as chamadas via telefone, né? As pessoas, quando tem essa urgência, emergência, ligam para lá. Haveria alguma possibilidade de um aplicativo ou talvez até de um atendimento? Claro, pelo site é um pouquinho mais, a pessoa precisa de um pouquinho mais de tempo e às vezes o caso não permite esse tempo todo. Mas alguma outra forma, talvez, de se fazer ou segue sendo por telefone mesmo? O SOS, ele segue sendo por telefone, Rita, até pela questão que tu comentaste, né? Porque o PA virtual, a gente não tem, nós não, por ser pela telemedicina, nós não conseguimos realizar um atendimento de urgência e emergência, porque aí é necessário, sim,
um atendimento presencial. Então, o que a Mas gente... o chamado em si, eu digo, não... não o chamado, nós entendemos que hoje, neste momento, sim, ele deve continuar por telefone, mas já se estuda outras ferramentas, até depois daqui um pouco de monitoramento, ou até mesmo em algumas situações que não são urgências, a gente poder auxiliar através de chamada de vídeo. Então, a gente estuda, sim, algumas possibilidades, né? O mercado hoje já oferece isso, né? Então, sim, já estamos estudando algumas possibilidades. Porque às vezes até o tempo de chegar, que a gente sabe que é rápido, mas mesmo assim, para quem está esperando, às vezes uma orientação ali já vai acalmando, né? A própria pessoa que precisa do atendimento, ou um familiar, enfim. Isso, Muito bem. E em relação à eficácia do atendimento, vocês têm números de quantos atendimentos que foram feitos, qual o percentual que, de fato, as pessoas saíram satisfeitas, correspondeu àquilo que estavam buscando, ou quantas pessoas, mesmo após o atendimento, né, virtual, precisaram ir até um hospital, uma casa de saúde? Nós temos hoje, através, então, desse trabalho conjunto com a Robolaura, nós realizamos o acompanhamento da satisfação do cliente, né, do nível de satisfação. Então, a gente tem uma parcela mais ou menos de 85% a 90% dos clientes que a gente chama de promotores, que eles pontuam de 9 a 10 o serviço, né, são os nossos clientes que promovem a Robolaura. Então, e comentários, né, de quanto foi importante, o quanto foi satisfatório como um todo o atendimento, desde a utilização da Laura, como o próprio atendimento médico. E nós hoje trabalhamos com um percentual de no máximo 10% desses clientes procurarem o atendimento presencial. E o nosso indicador fica menor do que isso, né? Então, menor do que 10% dos clientes que a gente atende não vão para o atendimento presencial. Em torno de 90%. Um ótimo índice, um ótimo índice. Alguma outra novidade em relação à Unimed, seja da inteligência artificial ou outra ação que vocês estão procurando fazer, Carolina? Acho que é importante também comentar, né? Nós estamos no mês de outubro, então as ações que nós temos referente à prevenção do câncer de mama, né? Então, acho que isso é sempre importante. Nós, né, Rita, mulheres, a gente ter toda a questão do autocuidado, né? De ter as nossas consultas periódicas com o ginecologista. A Unimed trabalha bastante com essa questão da prevenção e também as próprias atividades que a área de promoção à saúde, então, desenvolve, que é toda a questão, então, do desenvolvimento do cuidado da nossa saúde, né? Então, acho que é importante também a gente salientar que a Unimed, ela busca muito promover o contexto da inovação, mas também promover a qualidade de vida e o bem-estar dos seus clientes, né? Buscando essa qualidade e hábitos de vida saudáveis. Esse próprio atendimento, né, da Robolaura já é uma forma de prevenção, de certa forma, porque a pessoa consegue aliviar algum tipo de problema antes que chegue a ter que chamar uma emergência ou ir a um hospital, né? Ou até mesmo, né, Rita, alguma preocupação, algo que ele gostaria de, naquele momento, conversar, né, que ele está com algum sintoma, um sintoma leve, e aí ele consegue, naquele momento, ficar mais tranquilo, tendo a orientação, né, ali a conduta do atendimento. Eu fiquei só com mais uma dúvida em relação a receitas, por exemplo, receituário médico ali para esse atendimento, né, como ele é virtual, como é que funciona quando a pessoa precisa comprar um remédio? Sim, quando há necessidade de receita, o médico ele consegue, né, através de sites que hoje já existem, ele faz uma receita eletrônica e nessa receita eletrônica existe um QR Code. A receita ela é enviada então para o e-mail do cliente e ele consegue então acessar a farmácia, hoje isso já é permitido, e ele consegue fazer a compra através do QR Code. E a gente sabe que tem farmácias até que conseguem fazer esse atendimento também online, né? Entregar na casa do cliente. Tudo através da ferramenta do QR Code que está na receita, então, fornecida para o cliente. Tá certo. Caroline Cerutti, muito obrigado pela presença aqui na Rádio Independente. Sucesso aí com o trabalho frente à Unimed. Nós que agradecemos. Muito obrigada pela oportunidade. Bom trabalho. Muito obrigada. Agora, faltando 8 minutos para as 11 horas.